Olá, pessoas lindas e maravilhosas da minha vida. Tô eu aqui de surpresa nesta quinta-feira às 3h44, às 15 para as 4, mais ou menos. Pessoas, deixa eu conectar aqui, porque assim eu consigo saber como é que vocês estão me vendo aqui. Pessoas, eu tô de surpresa para vocês, né? Eu resolvi gravar, fazer essa live já tem uns dias, e eu não avisei porque a intenção é realmente deixar aqui. Evelyn, obrigada, Ju, obrigada. Chegou bem, Ju, como é que foi de viagem? Conta pra mim. A ideia é porque eu preciso deixar uma mensagem para vocês aqui sobre os meus próximos passos, né? Sobre as informações que eu pretendo trazer para vocês aqui nos próximos dias, né, pessoas? E então tô de surpresa para vocês, porque essa é a forma mais fácil de deixar a mensagem gravada e deixá-la fixada aqui no meu perfil, tá, pessoas? E, gente, tem uma perguntinha para fazer para vocês, pessoas lindas e maravilhosas da minha vida. Quem de vocês aí já teve aquela sensação? Que bom, Ju, fico feliz. Pessoa, sabe aquela sensação, aquela coisa chata que muita gente, eu tenho certeza que vai ter muita gente aí, mesmo quem vê essa live depois, quem vê esse vídeo depois, vai conseguir se identificar muito bem com o que eu vou falar. E eu quero que vocês deixem aqui para mim nos comentários com quem é que eu tô falando. Sabe quando você luta muito para ter alguma coisa, você passa anos da sua vida trabalhando por algum objetivo, em prol de algum objetivo, e de repente você conquista aquilo que você tanto quis, né? Você ganha de presente, ou você trabalha e você compra, seja lá o que for, em qual área da vida, pessoas, e de repente você percebe que você não conseguiu comemorar aquilo como deveria, como você esperava, né? Que comemoraria aquela conquista, por mais que você esteja e se sinta realmente contente, aquela satisfação e de realização pelo que conquistou. Comemorar, na verdade é isso, não consegue comemorar as suas conquistas, não consegue viver uma felicidade de fato. Sabe aquela festa de aniversário que você convida um monte de gente, você planeja por anos? Quando eu fizer tantos anos, eu vou fazer uma festa, aquela festa de aniversário, e você faz a festa de aniversário e na hora da festa você tem uma crise de choro, de tristeza. Você vê todas aquelas pessoas ali demonstrando amor, e fazendo de tudo por você. E em várias outras situações, isso acontece com relacionamento amoroso, isso acontece com carreira, isso acontece com a conquista de grandes bens, ou de alguma coisa que a gente achava que era um negócio muito difícil, né? Exigiria muito trabalho para se conquistar um sonho que aparentemente era impossível. E quando você conquista, sim, existem lágrimas de felicidade, emoções positivas, sim. Isso tem a ver com a maneira como cada um de nós lida, né, com as próprias emoções, a maneira como cada um de nós tem de demonstrar e extravasar emoções. E as lágrimas são uma delas, né, pessoas? Mas tem aquela sensação de tristeza mesmo, sabe? Que quando você conquista alguma coisa, aquilo não causa aquele efeito, né? E você não consegue viver isso. A primeira coisa ruim, fala aí pra mim com quem que eu tô falando. A primeira coisa ruim que acontece é que você começa a duvidar de você mesmo, né? Duvidar da sua própria capacidade de ser feliz, né? Uma sensação de culpa e de ingratidão acaba invadindo as pessoas, né? Quem passa por essa situação. Sem falar nas críticas, né? Que a gente acaba recebendo, que você acaba recebendo de outras pessoas. Porque, sabe aquele negócio? Nossa, você nunca tá feliz com nada, ninguém nunca consegue te agradar, você nunca tá bem, e é sempre muito estável. E quando você conquista o emprego do sonho, daqui a pouco você não quer mais, você quer mudar. E você compra a casa e daqui a pouco você não quer mais, você começa a colocar defeito em tudo, ou você nunca teve feliz de verdade,
na verdade. Já ouvi, inclusive, pessoas que passaram a acreditar que gostavam se sentiam felizes na luta, né? Durante o trabalho para conquistar aquilo, né? Há pessoas que se apegaram no fato da aparência, né? De aparentemente gostar da conquista. Isso também está associado à Mandinha. Isso também está associado a acreditar que gosta de viver do conflito ou de superar desafios ou resolver problemas. Isso pode sim se tornar uma crença limitante. Dentro das terapias holísticas, o tarô ele nos ajuda muito a identificar exatamente o que a pessoa sente, né? Ele traz esse esclarecimento, porque muitas vezes o próprio paciente ele não consegue identificar e ele não consegue explanar de forma compreensível, né? Ele mesmo não se entende, ele mesmo não consegue explicar o porquê desse descontentamento e como é que ele se sente. O tarô ajuda nisso, mas hoje eu não estou aqui para falar de tarô. Eu sou Sandra Celino, sou psicoterapeuta holístico, sou especializada na cura de traumas, de dores emocionais, principalmente os traumas pós-relacionamentos, mas não é sobre isso também. Existe sim, abrange esta área, mas não especificamente, não é somente sobre esta área que eu pretendo falar hoje. Hoje eu pretendo falar sobre a síndrome do estresse pós-traumático. É justamente sobre isso e essa falta de condições, né? Essa falta de capacidade de comemorar, de sentir, de ser feliz de verdade no momento presente, é somente um dos sintomas da síndrome do estresse pós-traumático. E tem vários outros e é sobre isso que eu quero falar. Outra coisa que é importante falar para vocês aqui hoje, porque o vídeo vai ficar aí, graças a Deus, as lives dão aqui, principalmente aqui no Instagram, elas têm uma visualização bastante considerável, né? Perto do número de seguidores que eu tenho, as visualizações nos meus reels, nas minhas lives, né? E nos meus reels, eles são, realmente tem bastante relevância. Eu não estou aqui para vender curso. Não estou aqui para vender e-book, embora eu esteja, assim, escrevendo um livro exatamente sobre esse tema. Foi, inclusive, o fato de estar pensando muito neste assunto que me inspirou a vir aqui gravar esse vídeo para vocês. Eu estou escrevendo o livro porque eu pretendo usar este tema para defender a minha tese em psicologia, né? Na minha pós-graduação em psicologia. E essa é a tese que eu pretendo defender sobre o estresse pós-traumático, a síndrome do estresse pós-traumático, ou distúrbio pós-traumático. Existem nomenclaturas diferentes que como é que eu posso dizer, que definem o mesmo tema, né? Pessoas, esse é somente um dos sintomas. O fato de não conseguir comemorar as suas próprias conquistas, de não conseguir viver a felicidade que você conquistou naquele momento, isso se enquadra numa série de coisas na sua vida, né? Muitas vezes não se trata nem de não se dedicar o suficiente. E isso é muito perigoso, né? Quando a pessoa passa a fazer de conta, ela não está feliz e ela passa a fazer de conta. Ela deveria estar feliz, ela realmente acredita que deveria estar feliz com a conquista, mas ela não consegue sentir e ela começa a fazer de conta, começa a fingir. E para falar a verdade, para enganar a si mesma. A própria pessoa não entende o que está acontecendo, ela não entende porque ela não conseguiu comemorar, não consegue comemorar algo que era tão importante, que ela quis tanto, e porque isso não trouxe felicidade, que a pessoa começa a fazer de conta. Isso é muito perigoso, primeiro porque a energia da pessoa não mente, as outras pessoas que estão em volta acabam percebendo, sentindo que existe alguma coisa errada,
né? Em primeiro lugar. Segundo, que o comportamento da pessoa, ele realmente muda. A pessoa acaba se tornando mais agressiva, mais melancólica, né? Então, ela procura pequenas situações, vamos dizer assim, para preencher ou para que algumas situações externas pequenas para procurar estímulos, né? Para voltar a sentir aquela felicidade e começa a procurar pequenas deficiências. Outra coisa que acontece muito, a pessoa começa a procurar defeito, né? Como eu falei da casa, né? Às vezes a pessoa conquista uma casa e logo em seguida ela já passou um tempo, ela já quer vender e começa a procurar defeito na própria casa, na vizinhança, e não consegue, porque realmente ela já não conseguia comemorar. Ela começa a procurar, tentar convencer as outras pessoas de que ela precisa mudar aquela situação. E muitas vezes a pessoa muda a situação. São pessoas que às vezes não conseguem se fixar no mesmo emprego, não conseguem manter a mesma situação, não conseguem sentir felicidade no trabalho que realizam, que executam, e elas mesmas saem em busca de novas fontes, né? Novas fontes de felicidade que não vão vir nunca, porque isso é somente um dos sintomas do estresse pós-traumático. Mas, e qual que é a minha intenção, pessoas? Eu pretendo gravar nos próximos dias, então eu peço a vocês que fiquem de olho, tanto aqui no meu feed como no meu canal no YouTube, porque os reels aqui no feed ele só tem 2 minutos e meio, então eu não consigo postar os vídeos aqui para dar toda a explicação para vocês. Então, o ideal realmente é prestar atenção tanto no meu feed como no meu canal do YouTube, onde eu vou falar sobre esse assunto. E qual que é a minha intenção? É trazer esclarecimento a vocês. É fazer com que vocês entendam que isso é uma síndrome, que isso é um problema. Isso é uma doença mental e psicológica, uma doença emocional, né? E como qualquer outra patologia, precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, tanto médico quanto psicológico. A psicoterapia ajuda muito, porém, é preciso saber que você sente. É preciso saber que a pessoa sofre por isso. Por quê? Então, a minha intenção é realmente levar conhecimento, é fazer com que vocês entendam. Eu costumo dizer, pessoas, que quando você sabe o que você tem, você sabe qual é seu inimigo. Você sabe quem é que você está enfrentando. O maior problema é realmente você estar enfrentando um inimigo que você não conhece. E todas as pessoas em volta acabam sendo comprometidas e acabam sofrendo as consequências. Mas ninguém sofre tanto quanto você diante dessa situação. Ninguém sofre tanto quanto a própria pessoa, porque ela mesma não consegue entender, e explicar, justificar para si mesma por que conseguiu com tanto sacrifício algo que queria tanto. Aí vocês estendam para as outras áreas da vida de vocês, para todas as áreas, por que conseguiu, queria tanto algo e lutou tanto e trabalhou tanto para ter aquilo e não conseguiu sentir a felicidade que deveria, e muitas vezes acaba deixando para lá, muitas vezes acaba, quando se trata de pessoas e relacionamentos, acaba se tornando uma pessoa agressiva ou abandonando o relacionamento, mas não é o único caso, para falar a verdade. No caso dos relacionamentos, isso acaba traumatizando também a outra pessoa, que fica sem entender o que foi que aconteceu, o que está acontecendo. Uma ressalva para quem tem conhecimento, como é o meu caso, né? Mas em todas as áreas. Outra coisa que acontece muito são as pessoas começarem a se sentir mal de te oferecer algum tipo de entretenimento, demonstração de carinho, ou de presentear de alguma maneira algum companheiro de equipe que te ajudou a elaborar um trabalho ou realizar uma tarefa, e você trata aquilo como se, aparentemente, não fosse nada, sabe? Simplesmente porque você realmente não consegue. E como eu digo, acabei de dizer, às vezes a pessoa ela até tenta fazer de conta, mas energia, sou terapeuta holística, energia não mente.
Não adianta fazer de conta e tentar fazer de conta que está tudo bem e tentar procurar mecanismos e maneiras de demonstrar para o mundo que está tudo bem, sendo que não está tudo bem, sabe? Não tá, a gente sabe que não tá tudo bem, a gente sabe que é só aparência para tentar mascarar e muitas vezes para tentar convencer a si mesmo. É a busca por novos suprimentos de felicidade que na verdade não vão surtir efeito, porque o problema o buraco é mais embaixo, o problema é realmente bem mais profundo. Gratidão a quem tá aí comigo assistindo a live, eu não esperava, tá, pessoal? No meio do dia, todo mundo trabalhando, como eu falei no começo, eu vim de surpresa, mas eu fico feliz de não estar sozinha aqui. E o que acontece é que as outras pessoas, elas começam a se desmotivar e realmente acreditar que existe um problema. Tem gente que acha que o problema é ela, então sou eu que não consigo te fazer feliz, sou eu, é a minha presença que não te satisfaz, vamos dizer assim. Ou você não está no ofício que realizando o ofício que corresponde ao seu perfil, ou você não é contente, enfim. E tem aquela frase, aquela famosa frase, né? Que faz muito mal para uma pessoa que sofre com esse transtorno, né? Com o transtorno pós-traumático. Você nunca tá feliz com nada, nada no mundo te agrada, você não é possível, você nunca tá contente com nada. Uma pessoa que sofre de transtorno pós-traumático, né, da síndrome do transtorno pós-traumático, ela já carrega a culpa por não conseguir se sentir feliz, não conseguir comemorar, porque ela realmente acreditava que aquela situação, aquela conquista, aquela dinâmica traria felicidade, e ela já se sente culpada por ela mesma. Por não conseguir, até porque existe afeição pelas pessoas, ou afeição pelo que faz, ou realmente a satisfação pela conquista. Então, ela sozinha, ela já sente a culpa por não conseguir comemorar, por não conseguir, de fato, sentir a felicidade diante daquela conquista ou daquilo que deveria ser porque esse é o nosso objetivo na vida, né? Seja lá o que for que você esteja, qual for o sonho que você queira realizar, o nosso desejo, na verdade, é ser feliz. O que nós buscamos, seja lá com que for, se você quer ganhar mais dinheiro, quer comprar carro, seja lá o que for que você esteja querendo conquistar na sua vida, o que a gente quer é ser feliz. E a pessoa já se sente culpada com isso. Quando as outras pessoas, as pessoas que são importantes para você principalmente, você começa a perceber o descontentamento dessas pessoas, que essas pessoas estão infelizes por conta da sua infelicidade, que elas não conseguiram atingir o objetivo. E quando você ouve isso, a pessoa que sofre com transtorno pós-traumático, quando ela só ouve isso, ninguém consegue te agradar, eu não sou suficiente para você, você é muito para mim, sabe, tô há anos-luz do que você merece, qualquer coisa nesse sentido, isso deixa a pessoa ainda pior. A pessoa, ela fica muito pior, né? O sentimento de culpa. Então, ela não tem um problema só, ela tem dois. Mas ela não consegue corrigir o segundo se ela não corrigir o primeiro. Isso é muito importante. E a minha intenção é realmente trazer informação, tanto para quem sofre com isso, para que vocês entendam que isso é um transtorno, é um distúrbio. E são as circunstâncias externas que ativam os gatilhos mentais do trauma sofrido. Então, sendo assim, de posse de conhecimento, você vai entender, em primeiro lugar, que você não está sozinho, você não passa por isso sozinho. E isso não é tentar banalizar o que você sente, muito pelo contrário. Não é banal, não é qualquer coisa. Transtornos emocionais são, assim, coisas muito sérias, né? A depressão, as crises de ansiedade são também um dos sintomas muito presentes em quem sofre com o transtorno pós-traumático. E às vezes trata a ansiedade ou trata a depressão, mas a pessoa não trata o trauma, o transtorno pós-traumático, que é a origem do problema, né?
E sim, o medicamento, existe a necessidade do acompanhamento médico, lógico, porque os sintomas, eles são realmente físicos, né? As reações são químicas. Quando se trata de reação química, é preciso, sim, do tratamento médico, mas sem curar, sem olhar para o transtorno, para o que de fato aconteceu e sem entender que existem outras pessoas que parecem que passaram por isso, que existem estudos científicos que comprovam a patologia, né? Emocional. Existem profissionais, assim como eu, especializados na área. E que existem depoimentos, né, e casos de pessoas que passaram por isso e conseguiram recuperar a qualidade de vida, voltar ao estado normal. Gente, eu falo estado normal, tem estado que é normal, que a pessoa, na verdade, nunca viveu. Porque tem gente que sofreu um trauma com 5 anos de idade. E até aí parece que tá tudo bem. Depois de tantos anos na idade adulta, né? Os casos de abuso mesmo, né? Abuso físico, né? Quando a inocência da criança é corrompida ou rompida de maneira brusca. Tá tocando, pessoas? Isso causa um trauma, sim, na pessoa. E a pessoa vive como se tivesse superado e não superou, sabe? Não superou. E é sobre isso que eu quero falar. Trazer o conhecimento para que vocês entendam e para que vocês entendam que existe tratamento, sim. E é possível, sim, recuperar a qualidade de vida e comemorar, inclusive, conquistas antigas. Como aconteceu, uma paciente minha, ela foi comemorar a formatura, a colação de grau dela, dentro do consultório, junto comigo, durante uma sessão de terapia. Porque até então era um sonho dela, dos pais. Foi o primeiro curso universitário da família. Um sonho muito grande, principalmente do pai, mas que ela não conseguia sentir. Já estava na época com alguns anos de formada e não conseguia sentir a felicidade nem pelo ofício, né? E tinha também essa dúvida sobre se ela realmente estava fazendo aquilo que ela queria fazer ou se só fez aquilo para agradar o pai. Isso também foi descoberto dentro do consultório em terapia, né, pessoas? Esse é o primeiro passo. Levar para vocês o conhecimento. Depois disso, fazer com que vocês entendam que vocês podem escolher se manter assim, ou procurar ajuda e se tratar e cuidar disso. Qual que é a boa notícia, independente da sua decisão aí? É que a partir do momento que você sabe que você possui algum tipo de transtorno emocional, a sua mente começa a reagir. Ela começa a processar e muitas vezes procurar o autocontrole, né? Dependência emocional também também é considerado um dos sintomas do transtorno pós-traumático. Certo, pessoas? E para tratar de verdade, é preciso descobrir a origem do transtorno. Porém, como eu disse, de posse dos sintomas e do conhecimento sobre a existência do transtorno na vida de vocês, no sistema, na estrutura emocional de vocês, o próprio cérebro começa a procurar mecanismo de defesa. Sem falar que você vai entender o que você está passando. Aí a culpa já fica menor, você já não se sente tão culpado pelo que aconteceu. Outra coisa é quando você convive com alguém assim. O fato de você ter esse tipo de conhecimento te faz interpretar o comportamento de outras pessoas de uma outra maneira. Você entende? Se você vive com alguém desse jeito, o comportamento, a maneira como a pessoa reage, porque uma pessoa que sofre de transtorno, da síndrome do transtorno do estresse pós-traumático, ela não age, ela reage.
Porque eu já vou explicar o que é a síndrome do transtorno pós-traumático. Deixa eu só concluir. Como a gente acontece o tempo todo, a pessoa não age, ela reage de acordo com a informação implantada dentro do sistema emocional, no inconsciente dela. E quando você convive com alguém assim, é difícil você entender o porquê de certas coisas, mas o conhecimento te liberta. Você sofre menos. Eu não estou dizendo que pode ser que você que doa, pode ser que você sinta o que a pessoa fez. Não significa que você vai sofrer com isso, porque você sabe o que está acontecendo, você sabe por que a pessoa fez isso. E você sabe que não tem nada que você possa fazer. Principalmente se você não se você não é profissional da área, como é meu caso. Porque somente nós profissionais treinados para lidar com a mentalidade humana, nós estudamos o tempo todo para isso. Vocês não têm ideia da quantidade de conteúdo sobre isso que aparece nas minhas redes sociais. É o que mais aparece. É sobre saúde mental e sobre tarô. Se você procurar nas minhas redes sociais, isso aparece o tempo todo. O tempo todo, né? No Google, e a gente lê matérias e tem aí pesquisas de cientistas, né? De neurocientistas. Isso agrega muito para o trabalho da gente, né? Foi inclusive um dos estímulos, né, para minha pós-graduação em psicologia, defender uma tese que fala justamente sobre isso, porque essa é a área que eu mais gosto, é o que eu mais gosto de fazer. Eu realmente amo fazer esse trabalho e observar e ver o efeito libertador que o meu trabalho causa na vida das pessoas que me procuram, porque todo mundo senta aqui no meu consultório e fala exatamente a mesma coisa. Depois da entrevista, quando a gente termina, a pergunta da pessoa é justamente essa: Sandra, eu tenho jeito? Meu caso tem jeito? Já ouvi, Sandra, você é meu último recurso, foi indicação, se não der certo, eu vou desistir. E assim, uma pessoa que sofre de transtorno, qualquer que seja o transtorno emocional, tá? Independente do nome aí, qualquer amigo, qualquer colega psicoterapeuta que estiver me ouvindo vai entender o que eu tô falando. Quando um paciente que sofre de dor emocional fala para você: olha, eu tô quase desistindo, é perigoso. É muito perigoso. Quando ele fala que ele tá quase desistindo, é realmente muito perigoso para qualquer que seja a situação aí, né? Qualquer que seja o transtorno. Quando se trata de problema emocional, quando o paciente fala eu desisto, a gente precisa correr. No meu caso, quando eu recebo alguma informação, eu atendo o paciente até de graça, gente. Já fiz muito isso. Muito isso. Que quando ele fala não tenho saída, não vejo saída mais, eu vou desistir, ele tá, colocando a corda no pescoço e muitas vezes a pessoa põe. Muitas vezes a pessoa põe, né? Então, esse é o primeiro objetivo, né? Oferecer conhecimento, porque isso vai realmente, por mais que você sinta, sentir é diferente, você é humano, por mais que você sinta a atitude da outra pessoa, o que exatamente, o porquê, entenda o porquê da reação da outra pessoa, você pode até sentir, mas você já não sofre mais. Esta é a intenção. Então, é tanto para quem sofre, né, com o transtorno, como para quem convive ou para quem foi alguma vítima dentro, vamos dizer assim, de alguma sequela, como alguém passou aí, para alguém que passou por alguma situação comum a quem sofre desse transtorno. E o que é transtorno pós-traumático? Para a gente encerrar aqui e eu dar as últimas explicações para vocês. Mais uma vez, gratidão eterna para quem chegou aí agora e para quem está acompanhando junto comigo, tá? A live vai ficar aqui gravada e fico feliz, porque eu achei que eu ia estar sozinha, porque eu não anunciei, né? Transtorno, a síndrome do transtorno pós-traumático ou a síndrome do estresse pós-traumático é a dificuldade que qualquer pessoa tem para se recuperar de um trauma. Aqui, isso envolve muitas áreas, né? Clínicas, vamos dizer assim. Uma pessoa que fratura um osso, então estresse pós-traumático, mas não é desse tipo que nós estamos falando. Nós estamos falando de traumas emocionais e psicológicos.
E o fato do tempo ter passado, de ter sobrevivido, ou de isso não vir à tona, como eu acabei de falar, dar um exemplo aqui para vocês. Às vezes você trata um paciente que sofre de estresse estresse ou transtorno, é a mesma nomenclatura, como eu disse, para a mesma síndrome, para a mesma patologia. E a pessoa às vezes sofreu um trauma quando ela tinha 5 anos, né? E o que também é interessante saber, pessoas, que muitas vezes a pessoa desenvolve o trauma, a síndrome, e você acredita que ela só vai oferecer, os sintomas só estarão presentes diante da exposição dos gatilhos que lembram aquela situação. Então, vamos dar um exemplo, alguém que sofreu um acidente de carro. Então, assim, você acha que a pessoa vai ter medo somente se tiver dirigindo dentro de um carro? Não. No caso, a pessoa ela correu risco de vida, né? Ou ela presenciou algo do tipo. Vocês vão entender muito bem. Ou sofreu ou presenciou algo que colocava a vida dessa pessoa em risco. Essa pessoa pode ter desenvolvido a síndrome do estresse pós-traumático, e isso pode ser aflorado, vamos dizer assim, essa sensação de pânico e de medo de morrer pode emergir, vamos dizer assim, de uma forma muito mais intensa em relação a quem não tem o trauma, em qualquer situação, por exemplo, que a pessoa acha que corre o risco de vida. Por exemplo, de ver uma criança cair da cama. Você entendeu? De olhar para baixo e ter medo de altura. Não estou falando que todos os casos são exatamente a síndrome, eu estou falando nesse caso. Então, quer dizer, não significa necessariamente que a pessoa só vai sentir o medo da morte, do acidente aí, fatal, que tem coisa que ele não pode falar, senão a plataforma derruba o vídeo, né? A live da gente. Não fica na plataforma. Já levei um strike lá na rede vizinha esses dias e até agora não me explicaram por quê. Por isso que eu nem tô fazendo essa live lá. Porque eu não sei por que eles me deram. Levei um strike, gente. Então tem que tomar muito cuidado, senão eles derrubam meu canal. E não me deram explicação, porque eles não explicam o porquê do strike. E pessoas, então isso não significa... João, ai, lindo, meu irmão amado do meu coração, tô chegando, tá? Isso não significa que a pessoa vai apresentar os sintomas do trauma somente diante da exposição daquela situação. Então, uma pessoa que sofreu abuso físico, seja lá aí na infância, não significa necessariamente que ela vai precisar para ser molestada ou viver esse tipo de situação para ter algum tipo de sintoma, muito pelo contrário, tá? A dor e a revolta pela situação e a indignação, vamos dizer assim, a sensação de ser invadido, de ser ultrajado, ela pode aparecer em qualquer situação em que a pessoa sinta assim, que ela está tendo o espaço dela invadido, né? Então, se algumas pessoas simplesmente teriam um fator de referência, um valor de referência como o valor de respeito, por exemplo, agredido por alguém que abre uma porta, por exemplo, abre uma gaveta sem ter pedido licença, ela vai ter uma reação. Uma pessoa que sofre de transtorno, ela vai ter uma reação muito diferente, muito, muito mais intensa, porque ela tem dentro dela essa sensação de que ela teve a sua integridade agredida, ela foi invadida de alguma... Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Então, o negócio ele é muito mais extenso. Então, a minha primeira dica aqui, pessoas... Para de dar ouvido para comadre, sabe? Não pede ajuda para quem não sabe o que está fazendo, né? Não espere compreensão de quem não entende. Então, não exigir demais, porque são longos anos, né? São largos anos de estudo
experiência para entender do assunto e poder tratar do assunto. Dentro da terapia holística, nós temos muitas e muitas técnicas, né, que se adaptam e que resolvem o problema. As sessões se fecham em si sozinhas e os sintomas eles vão sendo amenizados ao longo do processo, né? Mas as sessões, cada sessão realmente dá resultado, porque ela se fecha em si sozinha. Mas não tem como exigir compreensão de alguém que não tem absolutamente nada, ela não tem conhecimento nenhum sobre o assunto. Em primeiro lugar, se você ver meus vídeos, a série de vídeos que eu vou gravar daqui para frente, e você entender que convive com alguém que sofre desse distúrbio, né, do transtorno pós-traumático, eu sugiro que você oriente, né, indique o tratamento, o acompanhamento profissional, tanto de um psiquiatra como de um profissional psicoterapeuta, né, como da psicoterapia. O psiquiatra, por conta do medicamento, que muitas vezes, dependendo da maneira que o corpo reage, né, dos sintomas físicos, o medicamento ele é importante, né? E o laudo do psiquiatra também, porque os transtornos devem ser laudados por psiquiatras, né? Ou, né, profissionais habilitados para isso. Mas é o que você pode fazer. Não se coloque nesse papel de mártir. Nossa, eu compreendo. Você não vai ajudar. Muito pelo contrário. Você continuar aí fazendo de conta e querendo carregar nas suas costas uma pessoa que sofre com qualquer que seja o distúrbio emocional e o trauma emocional, pode ter certeza que daqui a uns anos traumatizado é você. Quem vai precisar de terapia é você. Não tem como, porque te falta conhecimento e a gente é humano, né? Você não tem... O que acontece? A mente de um profissional terapeuta, ela é preparada para lidar com esse tipo de situação e não absorver o problema da pessoa. Quando você está dentro do problema e você não tem esse conhecimento, é lógico que você vai se envolver emocionalmente com a pessoa e é lógico que isso vai te causar uma frustração. Você não está preparado para lidar com isso, né? Não está preparado para lidar com isso. Isso vai te causar sofrimento e a exposição a um tipo de dor, seja dor emocional, a qualquer que seja o conflito emocional, a exposição constante a essa situação dolorida de dor emocional vai acabar entrando no seu inconsciente. E isso vai virar um trauma, sim. Então, quem vai precisar de terapia, se você não tomar jeito e não sair correndo dessa situação agora, é você. Mas como é que eu vou abandonar a pessoa? Não é questão de abandonar a pessoa, você precisa se priorizar, para falar a verdade, né? O que você pode fazer para a pessoa é sugerir tratamento, mas você não pode obrigar a pessoa a se tratar. Não pode. E eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos, né? Sobre a motivação, o que realmente vale como motivador para tratar qualquer que seja o transtorno emocional. Mas o máximo que você pode fazer é incentivar a pessoa a procurar ajuda profissional para se livrar desse transtorno. Se a pessoa não quiser, o que você pode fazer é realmente sair fora. Vai embora. Porque senão o traumatizado vai ser você, né? Você saindo fora dessa situação, você vai validar o fato da pessoa acreditar na infelicidade? Vai. Mas isso também não é problema seu. É uma opção por você mesmo. Quer dizer, a opção que tem é a pessoa procurar ajuda profissional e se tratar. Se ela não quiser, se não tem o que você possa fazer. Você vai carregar nas suas costas 2 fardos, né? As suas próprias dores emocionais, uma dor que você não é capaz de resolver, que é o problema da pessoa, né? Pessoas, a pessoa tem culpa de carregar o transtorno? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela passa a ter responsabilidade sobre o que ela sente e sobre como ela reage ao que ela sente a partir do momento que ela tem conhecimento de que ela possui o transtorno e que isso tem tratamento. Aí sim,
Entendeu? Aí ela tem responsabilidade. Antes disso, então se você passa por isso, ou se você conhece alguém que passa por isso, e essa pessoa não tem conhecimento sobre o que de fato significa a síndrome do transtorno pós-traumático ou síndrome do estresse pós-traumático, se você não tem esse conhecimento, enquanto ela não tem culpa, e muito pelo contrário, ela vive no limite do estresse e da ansiedade, que é um dos sintomas, um dos primeiros que eu vou gravar aqui. Certo, pessoas? Então, essa é a minha intenção, é trazer informação para vocês. Nos primeiros vídeos, vou gravar um por semana, porque não consigo fazer mais do que isso. Vocês sabem que eu trabalho, né? E não dá mais do que isso, eu não consigo. Então, um vídeo por semana. Vou deixar aqui uma parte do vídeo, porque o Rio aqui só aguenta 2 minutos e meio. Então, eu vou mandar o vídeo pro meu canal no YouTube, sim. Então, quando entrar aqui, vocês correm lá, dá uma procuradinha, que o vídeo vai estar lá. Vou deixar numa playlist salva para vocês conseguirem acompanhar certinho. E depois, logo explicando todos os sintomas, eu vou deixar algumas técnicas aqui para vocês de alívio dos sintomas. Porém, já explico e vou explicar todas as vezes que as técnicas que eu vou deixar aqui, elas servem como dipirona para dor de cabeça. Entendeu? Você vai curar, vai resolver o problema, vai curar o sintoma, por exemplo, de uma crise de ansiedade, sabe? De um ataque de tristeza, de uma síndrome do pânico, qualquer coisa nesse sentido, no momento em que você estiver sentindo. Mas para resolver o problema, você vai precisa se aprofundar, tá? E outra coisa, se eu contei a história de vocês aqui, eu quero que vocês deixem para mim nos comentários. Certo, pessoas? Outra coisa que é muito importante, como eu falei para vocês no começo, o tarô ajuda a identificar sintomas e dá clareza pro paciente. Então, o tarô dentro da terapia holística, ela é uma das ferramentas de autoconhecimento. E isso ajuda, sim, o paciente a entender. E como eu disse, a partir do momento que você toma conhecimento e você consegue dar nomes para o que você sente, o seu cérebro começa a reagir e procurar a cura. Porém, a minha intenção com a divulgação deste trabalho, tá passando um caminhão aqui, não sei se vai atrapalhar vocês. A minha intenção com a divulgação desse material é trazer esclarecimento para vocês também. E outra coisa, né, pessoas, que como eu disse para vocês no começo, essa é a tese que eu pretendo defender. Eu sou apaixonada pela cura de traumas emocionais. Eu realmente sou doente por isso. Não, brincadeiras à parte, eu sou saudável, emocionalmente saudável por conta disso, devido ao conhecimento que eu tenho e a precisão na aplicação das técnicas, né? Por isso eu consigo viver tão bem, né? E superar certas situações tão facilmente, que ninguém nem acredita, mas realmente. Eu não venho na rede social para fazer tipo nem para fazer de conta, né? Eu sou uma pessoa transparente, quem me conhece sabe disso. E é justamente devido ao conhecimento, tá, pessoas? Então, essa é a minha intenção. E como eu falo e as coisas gravam com mais facilidade na minha cabeça quando eu falo, eu resolvi gravar esse material e deixar esse material como brinde para vocês, né? Lógico que eu vou estar à disposição, mas eu falo isso nos outros vídeos, mas principalmente para oferecer a vocês qualidade de vida, conhecimento sobre o assunto e para fixar a matéria na minha cabeça para defender minha tese. Certo, pessoas? Beijo de luz, recheado de mel no coração de vocês e até a próxima!